tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para dar início à palestra, mais uma palestra do professor Gilvan, aqui no Cefet. Essa é uma ação da Secretaria de Relações Internacionais do Grupo Infortec com a linha PLE. Então, acredito que todos aqui conheçam sobremaneira o professor Gilvan, nem que seja por bibliografia, ver bibliografia viva é ótimo, né? E nós estamos também honrados aqui com a presença da professora Regina, que está lançando, levanta, né, olha lá, bonita. Está lançando o livro, é o primeiro livro que trata da temática do exame de proficiência CELP-BRAS. Então, esse livro não é encontrado nas livrarias, ele estará sendo vendido ao final da palestra. Vocês terão, portanto, a possibilidade de adquiri-lo na mão da Mônica. Levanta, Mônica. Mônica está responsável pelo comércio ambulante aqui no Cefet. Então, quem desejar, acredito que todos o farão, adquirir o livro, é só trabalhar lá com a Mônica, conversar com a Mônica. Apresentação do professor Gilvan, eu entendo que é altamente dispensável, né? Todos o conhecem, e boa palestra. Bom, boa tarde então. Um prazer muito grande estar aqui de novo. Obrigado às Relações Internacionais pelo convite. É nossa intenção sempre poder ter mais e mais projetos no Cefet. Há vários projetos engatilhados, esperamos que em breve sejam aprovados e desenvolvidos, né? Eu queria, de certo modo, apresentar dois projetos que fazem um balanço dos 4 anos em que estive à frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que, como sabem, é uma organização internacional sustentada pelos 8 Estados-membros da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e que tem uma direção executiva rotativa. Cada 4 anos é um país que fica à frente do ILO. Então agora foi a gestão do Brasil, de 2010 a 2014. A próxima gestão será possivelmente Moçambique, 2014, 2018 e assim por diante. O Brasil deve voltar à direção executiva no ano de 2042. Eu quero chamar a atenção para isso, porque o Instituto, como também tive a oportunidade de referir outras vezes, tem pela primeira vez uma orientação do chefe de Estado e de Governo da CPLP para uma política linguística comum, para uma política linguística compartilhada. Nós nunca tivemos isso. Isso é também signo de um novo tempo, uma porta, de certo modo, aberta pelo modo como foi negociado o Acordo Ortográfico de 1990, um desdobramento do Acordo Ortográfico de 1990, que instaura um modelo novo para a gestão da língua portuguesa, ou para o sistema de normas da língua portuguesa no mundo. Já vamos entrar nesse aspecto. Então, o que eu vou fazer? Vejam que o título da palestra é o português pluricêntrico do século XXI. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de entrar nessa questão de línguas pluricêntricas. Em segundo lugar, eu vou apresentar o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, previsto no Acordo Ortográfico de 1990. Em terceiro lugar, eu vou apresentar o PPPLE, o Portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, Língua Não Materna. Como talvez seja de interesse da maioria de vocês, eu deixei para o fim como um epílogo, né? Como nos filmes, a parte melhor vem no fim. Bom, então, o Plano de Ação de Brasília para a Promoção, Difusão e Projeção da Língua Portuguesa incumbiu o Instituto de uma série de projetos, e 2 destes projetos foram realizados até um grau adiantado de aprontamento, estão disponíveis na página do Instituto, e esses projetos trazem uma característica principal e que se relaciona
com a mudança na forma de gestão do sistema de normas. Por isso falamos de uma língua pluricêntrica. O conceito de língua pluricêntrica, ao contrário do que é muito divulgado, foi apresentado pela primeira vez por um alemão chamado Heinz Kloss, em 1969. Kloss é um dos responsáveis pela criação de grande parte dos grandes conceitos de política linguística que nós usamos no século XX. Só que Kloss é um autor relativamente maldito, que escreveu em alemão a maioria das suas obras, que foi fracamente traduzido, ou nunca foi traduzido para outras línguas, para o português, por exemplo. Mas Kloss, em 1969, num grande livro chamado As Principais Questões Etnopolíticas do século XX, formula esse conceito de línguas pluricêntricas. O que vem a ser isso? Ora, em princípio, toda língua é um conjunto de variações, portanto, ter um conjunto de variações não caracteriza uma língua pluricêntrica. Toda língua seria, nesse sentido, pluricêntrica ou até acêntrica. O que caracteriza a expressão língua pluricêntrica é o modo como as normas dessa língua se constituíram. Então, em primeiro lugar, vocês sabem, aquilo que nós chamamos de língua não é normalmente a língua. O que nós chamamos de língua é a norma de uma língua. É uma norma de uma língua. De modo que, quando nós já dizemos a língua portuguesa, nós podemos imediatamente pensar nisso, na infinita variação que há na língua portuguesa, muito maior do que qualquer instrumento que nós tenhamos possa captar, sistematizar e organizar. Ou nós estamos falando da norma da língua portuguesa. E normalmente essa é a expressão majoritária fora do campo estritamente dos estudos linguísticos. Quando eu digo estou aprendendo francês, ou quando digo ele fala francês, ou quando eu digo vai ser introduzido a obrigatoriedade do francês, eu estou me referindo a uma norma específica construída historicamente, datada historicamente, e que foi construída por alguém em algum lugar, com alguma metodologia, com alguma visão política determinada. Portanto, quando a gente diz assim, o alemão, o francês e o chinês, nós temos a ilusão de que nós estamos tratando de um objeto da mesma natureza. São três línguas. Porém, se nós olharmos de perto aquilo que nós caracterizamos como a língua, ou a língua legítima, como dizia Bourdieu, ou a norma, nós vamos ver processos históricos fundamentalmente diferentes de constituição desta norma. Aquilo que nós chamamos de a língua chinesa é, na maior parte da história, uma escrita comum, que escreve muitas variedades diferentes, que escreve muitas línguas diferentes, inclusive de uma mesma família. Aquilo que nós chamamos de o chinês são 8 línguas diferentes, as quais se submetem 69 grandes variações. Aquilo que nós chamamos o alemão foi construído a partir de um compromisso entre normas de chancelarias diferentes, num sistema altamente descentralizado de língua, contrariamente ao que nós chamamos de francês, que foi construído a partir de um Estado nacional unificado. Portanto, tem outras características históricas. Quando Kloss criou o conceito de língua pluricêntrica, ele estava muito enfronhado, muito interessado numa disciplina, na criação de uma disciplina que tratasse desses assuntos e que acabou não se desenvolvendo, e que ele chamou de normativística comparada. A normativística comparada analisava como é que as línguas são transformadas em normas, como se dá esse processo, e quais são, inclusive, os conhecimentos linguísticos necessários para que uma normatização seja bem sucedida. Outro conceito muito importante que o Kloss criou, intimamente associado ao de língua pluricêntrica, são dois conceitos em alemão, que também que há sem tradução, e que são dos poucos conceitos atribuídos a ele, exatamente, porque não se traduziu do alemão, que é o conceito de Abstandsprache, língua de distância, em contraposição a Aufbausprache,
ou língua de construção. Os exemplos que podemos dar nesse caso é o seguinte: o húngaro é uma Abstandssprache. O húngaro, em contraposição a todas as línguas vizinhas do húngaro, é de uma família linguística completamente diferente. Não há nenhuma dúvida onde começa o alemão e onde começa o húngaro, onde termina o romeno, onde começa o húngaro, porque o húngaro é uma língua por distância, uma Abstandssprache. Já nas chamadas Aufbausprachen, as línguas por construção, podemos tomar o caso do espanhol e do português. Onde é que começa o português, onde é que termina o espanhol? Não é o critério que levou ao estabelecimento dessas duas línguas, aliás, duas normas. O fato é que, no contexto de uso dessas línguas, estabeleceram-se duas capitais de reinos, com duas cortes, com dois reis, que desenvolveram uma política de normatização daquela variedade próxima à usada pela corte, o que gerou uma normatização do português com as variedades próximas do norte português, Coimbra, Lisboa, e uma normatização do castelhano, primeiro em Toledo, depois em Madrid, que acabou levando à noção de que nós temos duas línguas diferentes. Essas duas línguas diferentes são produtos de uma construção separada, de um contínuo linguístico que não tem lugar exato de separação. Porque não há sobre o território um lugar exatamente onde o português terminasse e o espanhol começasse. Hoje já há, porque há fronteiras nacionais, porque há escolas, porque há televisão, ou seja, é um fator, é um vetor retroativo da própria existência da norma, o próprio fechamento das fronteiras linguísticas nos contínuos linguísticos. Então, as Aufbausprachen mostram um pouco como é que uma mesma língua pode ser normatizada em lugares diferentes, dando origem a mais de um centro normatizador. Sendo um centro normatizador, ele se revela como um centro gestor de língua. Uma língua, em primeira análise, é um objeto de gestão. Apesar de muitas perspectivas da linguística tratarem ou terem tratado a língua como objeto da natureza, como se a língua fosse um ser que nasce, cresce, envelhece e morre como um animal, uma planta. Na verdade, nós observamos muito mais fortemente do que isso. A língua é um objeto de disputas, de gestão, de administração, de criação de instrumentos e, portanto, a história da língua é a história das intervenções humanas sobre esta língua. Muito bem. As línguas pluricêntricas na concepção de Claus são aquelas línguas em que houve uma atividade a partir de uma Aufbausprache, a partir de uma língua por construção, mas houve atividades de mais de um centro de normatização. O português é um exemplo vívido desta atividade, de tal maneira que quase nós produzimos uma nova língua no Brasil a partir da atividade normatizante brasileira. Então, digamos que aquilo que aconteceu entre Madrid e Lisboa a partir do século XVI, fim do século XV, no caso espanhol, que é a gramática de Antônio de Nebrija, já 1492, a primeira gramática portuguesa de Fernão de Oliveira, 1537, nós tivemos um fenômeno semelhante ocorrendo no século XIX, sobretudo no século XX, entre o português brasileiro e o português europeu. Feita a independência do Brasil, passados os primeiros 60 anos da monarquia, em que esta questão não foi uma questão central, inicia-se no Brasil uma atividade normatizante para a língua. A partir da mesma língua, um centro novo de gestão, um centro novo de administração, que foi conduzindo a criação de uma norma própria, que em alguns aspectos é mais endógena, em outros aspectos é mais exógena. Isto é, em alguns aspectos essa norma dialogou com a norma portuguesa, em outros aspectos essa norma não dialogou com a norma
portuguesa. Por exemplo, no que tange à ortografia e à tradição escrita, ela foi mais dialogante. Então nós tivemos, podemos definir, como fez Dante Lucchesi, como fez Rosa Virgínia Matos de Silva e outros, como fez Carlos Alberto Faraco, que a norma escrita do português do Brasil é uma norma, até certo ponto, exógena. Por exemplo, nós ensinamos para as nossas crianças um sistema pronominal com os clíticos de terceira pessoa na escrita, que nós não usamos absolutamente na norma falada. Então, nesse sentido, a norma escrita teria um caráter de exogeneidade, ela é um compromisso em Portugal, e a norma falada não tem qualquer compromisso, ela é perfeitamente endógena, foi definida aqui, sem qualquer compromisso com Portugal. Nós não recebemos aqui qualquer input linguístico de Portugal. Talvez a maioria dos brasileiros nunca tenha escutado um falante de português de outros países. A nossa televisão é absolutamente opaca a qualquer manifestação da língua portuguesa que não seja a brasileira, a tal ponto que as poucas novelas que passam de outros países são dubladas em português brasileiro. Ou quando um político português fala, ele fala as primeiras 2, 3 palavras, aí abaixa o volume, e um repórter brasileiro parafraseia em português o que o homem está falando em português. De tal maneira, podemos então definir que a norma falada tem um caráter muito mais endógeno, de quase ruptura com os fatos normatizantes do português europeu. Muito bem. Se observarmos então a ideia de língua pluricêntrica, ela depende de atividade normatizante, ela depende de haver centros de normatização, ela depende de estarmos diante de uma Aufbausprache e nunca de uma Abstandssprache, claro, não faria nenhum sentido. Ela depende, no entanto, de que essa atividade normatizante não chegue à completa independência política da língua. Porque então, dada outra língua, já não se pode falar em língua pluricêntrica, já é outra língua. Há casos desse tipo? Sim. Por exemplo, um caso clássico é o caso do Afrikaans, uma das línguas oficiais da África do Sul, uma das línguas dos brancos da África do Sul, a língua falada pelos Boers, que são os descendentes de holandeses. O Afrikaans é uma transformação do próprio holandês chegado no século XVII na África do Sul. Segundo alguns, por exemplo, Marius Walkhoff, o Afrikaans é uma semi-criolização do holandês e, no entanto, sempre foi visto, numa perspectiva de não pluricêntrica, mas monocentricamente, como um dialeto do holandês, uma variedade errada do holandês, uma forma rude de falar o holandês. E os Boers, até 1924, falavam o Afrikaans entre si, e quando iam para a escola, quando iam para a igreja reformada, ouviam o culto, ou a aula em holandês. Em 1924, eles decidiram romper a língua. Reuniram a Assembleia, o Parlamento, trataram da questão do Parlamento, e o Parlamento declarou que, doravante, aquela língua se chamava Afrikaans, era outra língua, não tinha mais nada a ver com o holandês, e nesse momento rompe-se a unidade entre os antigos descendentes de holandeses da África do Sul e os da Holanda. Instaura-se uma nova língua, o Afrikaans, totalmente autônoma daquilo que tange aos processos de normatização. Portanto, antes de entrarem na ideia de uma língua pluricêntrica, romperam e se transformaram em duas línguas que já não tem mais nada de pluricêntrico, cada uma delas, de novo, monocêntrica. O pluricentrismo, portanto, é um processo interrompido de criação de uma nova língua, ou é um processo de negociação para evitar a subalternização de parte dos falantes de uma língua. É um processo que se encontra no meio do caminho entre uma ruptura e uma negociação diplomática. E é nesse sentido que eu gostaria que esses projetos fossem entendidos. Então, no Brasil nós tivemos o mesmo processo que na África do Sul. Na Constituinte de 1946,
os deputados brasileiros consideraram a proposta de Herbert Parentes Fortes para que o Congresso brasileiro declarasse que nós já não falamos português, nós falamos brasileiro. Os parlamentares brasileiros consideraram, discutiram essa questão e votaram. E votaram que nós continuamos falando português e que a nossa língua não ia se chamar brasileiro e não ia romper a unidade portuguesa. Essa é uma decisão política do Congresso Nacional Brasileiro na Constituinte de 46. Isso está bem descrito na tese de doutorado de Rosângela Morello, da Unicamp, que se chama A Língua Portuguesa pelo Brasil. É uma brincadeira com aquela ideia, a língua portuguesa no Brasil, a língua portuguesa do Brasil, o português brasileiro, o brasileiro. Então ela botou o título A Língua Portuguesa pelo Brasil, né, para desfocar as questões identitárias que estão colocadas no uso destas ligações entre os sintáticos e as palavras. Muito bem. Dado que o Parlamento brasileiro votou que nós continuamos falando português, que a língua que nós falamos é português, e que, no entanto, havia 2 países de língua portuguesa, isso instaura todo um campo de negociação nesta gestão das normas. E apesar do Parlamento brasileiro ter votado que nós continuamos falando português, o século XX trouxe, na verdade, a instauração de, na perspectiva de uma língua com 2 centros, Portugal e Brasil, a construção de normas estanque, concorrenciais e não cooperativas. Então, por conta do predomínio de uma ideologia nacionalista, tanto em Portugal como no Brasil, por conta da ideia até mercantilista no velho sentido, antes da abertura dos portos, de que é mais interessante para o Brasil fechar o mercado brasileiro só para o Brasil e não deixar chegar nenhum produto cultural dos países de língua portuguesa ou de Portugal aqui. Não entrar o livro, não entrar o filme, não entrar a música. E a ideia de Portugal, que é possível fechar o mercado português e das colônias para que não entre nenhum produto brasileiro, portanto, que cada um assegure para si o seu mercado interno, decorre dessa mentalidade que nós tenhamos passado todo o século XX normatizando esta língua bicêntrica de forma concorrencial e não cooperativa. Assim, para resumir, nós tivemos em 1911 a ruptura ortográfica. Foi feita uma grande reforma ortográfica em Portugal, muito bem feita do ponto de vista técnico, a partir de um filólogo extraordinário chamado Gonçalves Viana. O Brasil não aderiu a esta reforma, seja porque Portugal nem propôs, seja porque o Brasil não aderiu mesmo em função do modo como ela foi realizada. Já em 1917, 6 anos depois, há a primeira tentativa de conversar sobre o problema. Depois, Brasil e Portugal vão se encontrar em 1931, em 1943, em 1945, em 1971, em 1973, em 1986 e, finalmente, em 1990, quando o processo fica equacionado. Foi um século de tentativa de aproximação e de criação de um acordo ortográfico. Por quê? Porque rompida a ortografia, que pode parecer uma coisa muito sem importância, mas não é, porque nós estamos falando da normatização da língua. Rompida a ortografia, elaboram-se a partir daí 2 vocabulários ortográficos diferentes. Com 2 vocabulários ortográficos diferentes, no nosso caso até com 2 metodologias divergentes, surgem 2 dicionários diferentes, que não dialogam, não circulam. 2 gramáticas diferentes. 2 nomenclaturas gramaticais diferentes, a de 57 no Brasil e a de 61 em Portugal, que nomeiam os termos gramaticais a serem ensinados nas escolas de modo diferente. Nós dizemos subjuntivo, os portugueses dizem conjuntivo, e assim por diante. Surgem depois 2 certificados de língua portuguesa de proficiência em língua portuguesa como língua estrangeira, o CELPE-BRAS
e o CAP português, que não são mutuamente reconhecidos entre si. Quando um médico argentino passa no Celebras, no nível intermediário, ele vai para a Europa que não vale nada. Quando um europeu, um médico francês do sistema CAP vem para o Brasil, ele não pode atuar em nada porque não vale, rompendo, portanto, ao próprio potencial de atração, de veicularidade que a língua portuguesa possa ter. A partir daí, e do letramento digital e das indústrias da língua, criaram-se 2 corretores ortográficos diferentes, 2 tradutores eletrônicos diferentes, 2 sintetizadores de voz, 2 sumarizadores de texto. E talvez o mais triste e mais engraçado ao mesmo tempo é que se criaram 2 terminologias técnicas divergentes, de tal maneira que a interoperabilidade de médicos brasileiro e português trabalhando juntos fica comprometida porque toda a terminologia técnica que o sujeito utiliza é divergente. É divergente e construída de maneira divergente de propósito. Então, tive a oportunidade há pouco tempo de estar com o chefe do escritório da língua portuguesa da União Europeia, que contava que uma das orientações do escritório da União Europeia é: se há no Brasil um termo técnico X, vamos inventar um termo técnico Y, para diferenciar, para fechar os mercados. Por exemplo, uma velha palavra portuguesa, muito velha mesmo, muito usada por Dom Pedro I, que era a palavra governança. Governança como a capacidade de governar, a possibilidade de governar. Dada que essa palavra existe na língua portuguesa há séculos, é interessante que quando chamado a normatizar este termo técnico para a União Europeia, o escritório tenha proposto um calque do castelhano e tenha criado em língua portuguesa a palavra governação, para não usar a palavra governança. Então, o Brasil usa governança e Portugal, no âmbito da União Europeia, usa governação. E assim todas as séries vão sendo construídas de maneira diferente, o que fecha o mercado do livro técnico. Porque como é que nós vamos vender o nosso livro técnico lá e eles o livro deles aqui? E isso é especialmente interessante para quem trabalha no Cefet, várias áreas técnicas que dependem dessas terminologias, né? É uma atitude perfeitamente segregacionista em termos de produção e normatização divergente. Muito bem. É claro que nessa normatização divergente ainda há um fator muito grave, que é que os novos países de língua portuguesa, os 5 países de língua portuguesa da África e Timor-Leste, ficaram perfeitamente de fora das práticas de normatização. De modo que estabeleceu-se na língua portuguesa uma dualidade e ao mesmo tempo uma assimetria. Nem todos os países de língua portuguesa participam, e 2 países participam de maneira enfrentada um contra o outro, gerando custos crescentes para a manutenção da língua no sistema internacional. Vocês sabem que o investimento para a preparação da língua, para que a língua esteja na internet e no mundo digital, é crescente. E nós investimos de maneira separada. O Brasil investe aqui para fazer um instrumento, Portugal investe lá para fazer outro instrumento, com outra metodologia, e depois, finalmente, esses instrumentos não dialogam e não conseguem ser somados para o próximo passo na tecnologia de produção de tecnologia linguística, gerando uma fratura de toda a cadeia produtiva e tornando toda essa cadeia dependente de investimentos que, na maioria dos casos, nós não temos. Com o risco de que o português vá ficando irremediavelmente atrasado em relação a outras línguas que têm um investimento pesadíssimo para acompanhar para e passo as novas tecnologias. Então isso é irracional do ponto de vista de como é que a política das línguas funciona hoje em dia. Eu estive na Galiza há 2 semanas atrás e me lembraram de uma história que eu tinha ouvido já e tinha esquecido.
os companheiros lá da Academia Galega da Língua Portuguesa comentaram no nosso debate um fato político muito importante, que é interessante saber, é que quando foi a negociação do Acordo Ortográfico de 1990, Portugal chamou apenas o Brasil para esse acordo. Ia ser de novo um acordo entre Portugal e Brasil. O Brasil aceitou. E Portugal então chamou os galegos para participarem como observadores. Os galegos aceitaram. Então, Portugal propôs, o Brasil aceitou. O acordo ortográfico da língua portuguesa ia ser entre Brasil e Portugal, com a observação dos galegos. Foram os galegos que procuraram os embaixadores dos países africanos de língua portuguesa e contaram para eles que Brasil e Portugal iam fazer um acordo sem eles. E aí os países de língua portuguesa reagiram e pediram para estar nesse acordo. E isso mudou todo o formato e mudou, no fundo, toda a história da língua portuguesa, porque foi o fato dos 8 países, dos 7, porque Timor estava ocupado pela Indonésia, dos 7 países terem estado no Rio de Janeiro em 1990, que possibilita todos esses passos que nós podemos dar hoje a respeito do modo de organização de uma língua pluricêntrica que escape a ideia de pluricentrismo dual e passe a considerar esse pluricentrismo como o total dos países de língua portuguesa que utilizam e têm a língua oficial. E que agora já não são 8, que agora são 9. Porque em novembro de 2011 a Guiné Equatorial, o único país de língua espanhola da África, também oficializou o português através de uma mudança constitucional. E oficializou o português por quê? Porque queria entrar na CPLP, como de fato deve entrar agora no dia 23 de julho, na Cimeira de Dili, para ocorrer em Timor-Leste, onde entrará a Guiné Equatorial e entrarão também 5 novos países como observadores da CPLP, a maior ingresso do país na comunidade de língua portuguesa. Entram a Turquia, o Japão, a Geórgia, a Namíbia e o Peru. De modo que nós temos uma imensa ampliação da comunidade dos países de língua portuguesa, com 9 membros plenos e 7 membros observadores. 2 que já estavam, Senegal e Ilhas Maurícias, e os 5 novos que eu acabo de citar. Ora, no Acordo Ortográfico de 1990, que foi a primeira vez que representantes de todos os países sentaram ao redor de uma mesa e que se entendeu que a língua portuguesa é de todos, seguiu-se em um ano a primeira reunião dos presidentes dos países de língua portuguesa, que ocorreu em novembro de 89 em São Luís do Maranhão, exatamente uma semana antes da queda do Muro de Berlim. Quando a Guerra Fria acaba, de certo modo, naquele momento os países de língua portuguesa se encontram pela primeira vez. Quer dizer, um encontro muito tardio e ao mesmo tempo um encontro pioneiro dos países de língua portuguesa, em 89, chamado pelo então presidente José Sarney, e mais especificamente pelo seu ministro da Cultura, que era o Aparecido de Oliveira, mineiro de Conceição do Mato Dentro, isso mesmo, né, onde fica hoje a fundação também, e que destinou para ir para São Luís do Maranhão um jovem diplomata só com um telefone para organizar essa reunião dos países de língua portuguesa, que se configurava já como um fracasso. Esse jovem diplomata foi para lá com o telefone e conseguiu trazer todos os presidentes. A primeira iniciativa desses presidentes foi criar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Quando o Sarney foi agradecer ao Aparecido de Oliveira, ele disse assim: não, agradeça esse jovem diplomata aqui. O jovem diplomata era Celso Amorim. Foi o primeiro fato da carreira de Celso Amorim. A partir deste fato, ele é mandado para Genebra e aí começa a carreira dele, que vai culminar com a chancelaria no período presidencial passado. Celso Amorim. Eu estou citando isso, então, para nós entendermos um pouco esses meandros pelos quais o acordo ortográfico pode ser considerado um momento decisivo para uma mudança na organização e na gestão da língua portuguesa. Porque a partir daqui temos, então, 8 países aglutinados ao redor da língua
uma instituição clara para a gestão desse patrimônio de todos nós, e no momento exatamente em que é cada vez maior o número de línguas oficiais no mundo, os países estão oficializando mais e mais línguas no mundo, porque ao contrário do que os nossos amigos do Africans fizeram em 24 e o que nós queríamos fazer em 46, hoje é interessante um país ter muitas línguas. As línguas hoje são vistas positivamente como uma oportunidade de abertura, de conexão, de diálogo, de economia, de trocas, superando aquela visão nacionalista, xenófoba, fechada. Um país, uma língua. O esforço que o Estado brasileiro destinou para tornar todos os brasileiros monolíngues. Os brasileiros não ficaram monolíngues por uma questão, pelo acaso. Os brasileiros ficaram monolíngues em português por políticas muito claras do Estado brasileiro, de repressão às outras línguas, de desvalorização das outras línguas, de impedimento às outras línguas. Senão nós seríamos uma comunidade bastante mais plurilíngue do que somos. E, portanto, hoje estaríamos muito mais adequados ao mundo da globalização, estaríamos percebendo muito mais oportunidades no exterior do que temos condição de perceber. E por termos gasto milhões para reprimir as línguas e transformar os brasileiros em monolíngues, agora vamos gastar milhões para ensinar outras línguas para os brasileiros, em programas como Ciências Sem Fronteira e outras coisas assim. Porque desperdiçar o capital linguístico de um país é como cortar a floresta. A floresta, eu posso fazer uma gestão dessa floresta para ter madeira o resto da existência. Ou eu posso cortar tudo e ficar sem nada. Foi o que nós fizemos, tanto com a Mata Atlântica, por exemplo, quanto com as minas que nós tínhamos. Muito bem. Essa é a primeira parte, então, da fala. O conceito de língua pluricêntrica, só recapitulo muito rapidamente, está relacionado, portanto, à existência de mais de um centro normatizador. E o que a documentação propõe hoje na CPLP é que nós passemos de uma língua pluricêntrica dual e de normas enfrentadas a uma situação pluricêntrica múltipla e de uma norma cooperativa. Isso passa necessariamente pelo desenvolvimento de instrumentos comuns. Sem instrumentos comuns, falar de língua pluricêntrica é conversa fiada, é retórica. Para que ela seja efetivamente pluricêntrica, é preciso termos instrumentos comuns. Não desenvolvermos mais instrumentos separadamente, mas desenvolvermos esses instrumentos de maneira comum. Eu vou começar apresentando, essa é a página do Instituto, imediatamente ressalta os 3 projetos que nós realizamos: o Vocabulário Ortográfico Comum, o Portal do Professor de Língua Estrangeira e a própria revista Platô, revista eletrônica do Will, que tem 5 números publicados sobre as áreas estratégicas previstas no Plano de Ação de Brasília. O português nas organizações internacionais, o português nas diásporas, o português no mundo digital e na internet, e as outras 339 línguas faladas na CPLP e que coabitam com o português, isto é, a multiplicidade linguística da CPLP, onde estão 5% de todas as línguas do mundo. Então, a revista Platô é uma revista gratuita, digital. Os primeiros números foram organizados a partir dos colóquios internacionais que o IUP organizou. Dá para ver? Talvez quem esteja muito longe possa sentar mais próximo aqui, se não for possível ver. E que esses 4 colóquios aglutinaram cerca de 100 especialistas, 25 em cada colóquio, e que aprofundaram então os termos do plano de ação de Brasília. Vamos começar com o primeiro projeto com essas características que eu citava, que é o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa. Então, em primeiro lugar, o VOC é mandatado pelo próprio acordo ortográfico. Todo acordo ortográfico, toda nova ortografia implica na elaboração de um vocabulário ortográfico. Para quê? O vocabulário ortográfico realiza
as bases de uma dada ortografia. Eu sempre dou como exemplo aquele metro de platina que existia em Paris. Vocês sabem que a unidade métrica era derivada de 1 metro físico de platina que ficava em Paris. E cada país mandava os seus técnicos lá, mediam e faziam 1 metro de platina que ficava na capital do país. Aí cada estado do Brasil ia lá e media esse metro de Brasília e fazia 1 metro de Belo Horizonte. E todos os municípios de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mediam 1 metro de Belo Horizonte, e assim a gente garantia que o metro fosse o mesmo em todo o mundo. Porque havia 1 metro que era o padrão. Então o vocabulário tem essa função. Ele toma as bases teóricas do acordo, o acordo é dividido em bases, como se fosse parágrafos sobre assuntos específicos, e ele aplica as bases sobre o léxico, sobre todo o léxico da língua. Então qualquer dúvida que a pessoa tenha, a pessoa vem ao VOC, consulta uma determinada palavra, e a partir dessa consulta ela tem então a ortografia da palavra. A novidade do VOC em relação a outros vocabulários é que ele é um instrumento comum. Eu conto rapidamente essa história. Então aqui está a palavra capulana. A palavra é um feminino, a capulana. O VOC dá dados como a separação silábica e a sílaba tônica. Ele mostra ainda a flexão de capulana, no caso capulana, singular capulana, plural capulanas. E muito importante nesse vocabulário, ele dá as fontes e a frequência relativa nos vocabulários ortográficos nacionais. Então a palavra capulana é uma palavra de média ocorrência no corpus brasileiro, de alta ocorrência no corpus moçambicano e de baixa frequência no corpus português. Sabe o que é capulana? Capulana é aquele pano que as moçambicanas utilizam como vestido e também para amarrar o neném às costas e também para uma série de outras utilizações. A capulana é uma peça do vestuário que tem toda uma simbologia em Moçambique, toda uma série de utilidades e que faz parte da língua portuguesa, tendo sua origem em Moçambique. Muito bem. Esse vocabulário está online desde maio desse ano, conta com 260 mil palavras, aproximadamente. Dá essas informações que eu acabei de citar, coisa que outros vocabulários ortográficos anteriores da língua portuguesa não davam a flexão, não davam as fontes, não davam informações como a própria separação silábica e sílaba tônica. Então esse vocabulário acresce tipos de informação à própria natureza do vocabulário ortográfico. Como é que ele veio a existir? Muito bem. Então, como sabem, 2 países tinham vocabulários ortográficos, Brasil e Portugal. O resto não tinha. O resto, os outros países, eram tributários do vocabulário ortográfico português. Eles são tributários da norma europeia portuguesa. Portanto, tecnicamente, em termos legais, o português tem 2 normas, uma majoritária, que é usada em 7 países, o português europeu, e outra que é válida só no Brasil, o português brasileiro. E os instrumentos construídos de maneira dual implica que os 5 países africanos de Timor eram tributários do VOP, do vocabulário ortográfico de Portugal. Muito bem. Se há um vocabulário de Portugal e outro do Brasil, o primeiro passo para criar o VOC foi criar uma negociação para que Portugal cedesse para o IUP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o seu vocabulário, e o Brasil cedesse o dele também. Então, primeiro passo, negociamos em Portugal com a academia, com a ministra da Cultura, Gabriela Cadavilhas, a cessão do VOC português, com 220 mil palavras. A negociação foi muito bem sucedida, a ministra concordou em ceder para o IUP, com a integração ao VOC, o léxico português, mas cedeu ainda a plataforma eletrônica, que é essa que está sendo usada. Essa plataforma eletrônica, o sistema OSLIN, custou 200 mil euros para ser elaborada. É um recurso que Portugal captou no fundo da língua portuguesa na União Europeia. Cedeu para o IUP. O IUP não teria condições financeiras de desenvolver uma base
desse tipo. Essas negociações foram logo depois de termos feito um acordo de cooperação técnica com duas instituições, uma portuguesa e uma brasileira, para a elaboração do VOC. A instituição portuguesa é o ITEC, Instituto de Linguística Teórica e Computacional de Lisboa, e no Brasil a entidade foi o NILC, Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da Universidade Federal de São Carlos e da USP de São Carlos, que reúne um grande número de informatas e de linguistas trabalhando juntos, que não é muito comum nas universidades brasileiras. A partir desse convênio foi criada uma equipe assessora central. Essa equipe assessora central assessora a direção executiva do ILP, tudo que é necessário para o projeto, e também desenvolve os instrumentos técnicos necessários para que o projeto possa ocorrer. Conseguidos o vocabulário do Brasil e de Portugal, realizamos então uma grande reunião técnica internacional em setembro de 2011, na cidade da Praia, em Cabo Verde, que reuniu representantes dos 8 países e que consideraram a pré-proposta do VOC de maneira a que essa proposta fosse aprovada pelos 8. E a proposta então foi aprovada, melhorada, ampliada pelos 8 países. No Brasil foi representando o professor Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, e ficamos muito contentes que o professor Bechara disse que era a primeira vez na sua vida que ele pisava na África. E eu comentei que então, se é a primeira vez que o professor Bechara, que é uma pessoa com grande experiência, muito tempo de trabalho nessa área, se é a primeira vez que ele pisa na África para deliberar sobre o futuro da língua portuguesa, quer dizer que a África está no mapa da língua portuguesa. Portanto, já começamos a mudar a matriz e o modo como a língua vai sendo gerida. A partir da proposta aprovada, desenvolvemos então um manual técnico para a elaboração dos vocabulários ortográficos nacionais. Porque tínhamos então 2 desafios. Primeiro, integrar o vocabulário brasileiro e português, que eram fundamentalmente diferentes em termos metodológicos. Segundo desafio, criar equipes nos países africanos e Timor, equipes técnicas, para fazer os vocabulários ortográficos nacionais a serem incorporados, para eles deixarem de ser tributários de um ou outro vocabulário estrangeiro. Então, elaborado o manual, esse manual foi de novo aprovado pelos 8 países. Em seguida, fizemos o primeiro curso técnico para a elaboração de VOCs, com equipes técnicas de todos os países, com os formadores, então, de Portugal e Brasil, que são os países que tinham experiência na lexicográfica e de linguística computacional. As equipes se formam, voltam para os seus países e o trabalho começa. Passados, então, esses 3 anos desde aquela primeira grande reunião, temos hoje para oferecer 4 vocabulários ortográficos nacionais plenamente integrados e a plataforma no ar. Temos o vocabulário brasileiro, temos o vocabulário moçambicano, português e timorense. É a primeira vez na história que o vocabulário português e brasileiro são integrados numa única base, com a mesma metodologia. Isso tornou necessário filtrar o corpus da Academia Brasileira de Letras por uma série de características que esse corpus tinha, e para adequá-lo à ideia de que ele é um vocabulário ortográfico nacional. Uma vez integrados esses dois, é a primeira vez na história que um país africano, que Timor, desenvolveram seus próprios vocabulários. E temos agora concluído também o vocabulário de Cabo Verde, que deve ser entregue oficialmente pelo ministro na Cimeira de Dili, no dia 22, com o pedido que ele seja, então, integrado também à plataforma. A plataforma, como vem aqui, tem as bandeiras dos países. Se eu tocar a bandeira de Moçambique, entra o vocabulário ortográfico nacional de Moçambique. Eu posso procurar a palavra só no vocabulário ortográfico nacional de Moçambique, que é o primeiro, tem 40.000 palavras aproximadamente, é o primeiro vocabulário ortográfico nacional de um país que não tinha anteriormente uma tradição lexicográfica longa. Se eu tocar na bandeira do Brasil, eu obtenho o vocabulário ortográfico nacional do Brasil. E esses vocabulários nacionais são apresentados assim, porque a maior utilidade de um VOC é que o cidadão que queira tirar dúvidas sobre como uma palavra se escreve possa imediatamente aceder
a sua norma nacional e verificar. E vocês sabem que o acordo ortográfico conduziu a uma unificação jurídica da ortografia, mas não a 100% da unificação gráfica da ortografia. Há pequenas diferenças ainda, de maneira que o vocabulário nacional dá o padrão vigente em cada país. Mas se eu clicar na bandeira do ILP, que é essa branquinha que quase não aparece aqui, aparece o vocabulário comum da língua portuguesa. Comum entendido como a soma de todos os vocabulários ortográficos. O total da língua portuguesa. A soma do seu vocabulário, as palavras de origem timorense, de origem angolana, de origem moçambicana, de origem brasileira, assim por diante. Como é dada a fonte, eu posso, por exemplo, se eu tiver interesse na história das palavras, eu posso rastrear a história dessas palavras. Então, se eu entro na palavra quitanda, vamos dizer, eu posso verificar que essa palavra aparece em 2 vocabulários, mas não nos 8. Eu poderia verificar, se o vocabulário de Angola já estivesse disponível, que a palavra quitanda aparece só em Angola, no Brasil. E, portanto, mais do que provavelmente, ela nasceu em Angola e veio com a população angolana escravizada para o Brasil. Mas não foi para Timor, não foi para Moçambique, não foi para Guiné-Bissau, assim por diante. O VOC permite, portanto, uma série de pesquisas sobre o léxico da língua, mas permite que o cidadão tire dúvidas sobre como as palavras são escritas e sobre a flexão dessas palavras. Se eu coloco aqui um verbo do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, vamos pegar qualquer um aqui para o verbo dedar, né? Um verbo qualquer que eu tome como modelo, a plataforma apresenta toda a flexão verbal do verbo, e essa flexão verbal do verbo, as conjugações completas do verbo, elas são geradas automaticamente pela plataforma. Então, se eu introduzir um novo verbo na plataforma, por exemplo, o verbo ilpear, o verbo que não existe, a plataforma classifica a flexão do verbo e gera toda a flexão desse verbo. Então, facilita muito o trabalho de inclusão de novas palavras, de geração de dados para essas palavras, etc., além dessa questão da fonte, né? Por que é necessário que haja flexão no vocabulário? Porque há palavras em que certas regras ortográficas só se aplicam no verbo conjugado. Então, o verbo conjugado tem que aparecer também, né? Para concluir, há 2 setores ainda desse vocabulário que eu queria citar. O primeiro que vai ao ar agora, os 2 vão ao ar agora. O primeiro é a área de toponímias. Sabem que a toponímia, isto é, os nomes de lugares, fazem parte de um vocabulário ortográfico da língua. E nós nunca tivemos em língua portuguesa uma toponímia integrada dos países de língua portuguesa, que é o que vai ser apresentado agora, no dia 23, lá em Dives. Então conseguimos, através de um convênio com o INE, que é o IBGE de Portugal, e com os Correios de Portugal, toda a doação da toponímia portuguesa até o nível da freguesia. Com o IBGE brasileiro, a doação de toda a toponímia até o nível do bairro. Toda a toponímia de Timor-Leste até o nível do sul, que é a aldeia lá em Timor-Leste. De maneira que temos aqui, vai ao ar, a maior plataforma de nomes de lugares dos países de língua portuguesa e a única que tem essa base integrada com a mesma metodologia. Permitindo, portanto, que os nossos sistemas de comunicação internos, os nossos correios internos, não tenham qualquer dúvida de como os lugares se chamam e como esses lugares devem ser, portanto, referidos na correspondência ou em outros documentos. O VOC apresenta ainda uma grande base de dados das formas não adaptadas, quer dizer, aquilo que nós chamávamos antigamente de empréstimos, que nós chamamos mais
ou de estrangeirismos, que não chamamos mais de estrangeirismos, porque eles podem ter origem nas próprias línguas internas ao país, por exemplo, em Angola e Moçambique, nas línguas bantu, que são internas, não são estrangeiras. Ele apresenta, então, uma grande plataforma dos termos não adaptados, palavras de origem externa à língua portuguesa, que entraram no português e cuja grafia não foi adaptada à norma ortográfica do português. A plataforma da palavra, seu significado, a língua em que tem a sua origem, e uma sugestão de aclimatação à ortografia do português, para que essa aclimatação seja feita de maneira comum e não que em Portugal essa palavra acabe tendo uma grafia, em Angola outra grafia, no Brasil outra grafia. Para concluir, o que este vocabulário ainda tomou cuidado de fazer foi montar uma equipe internacional de consultores. Essa equipe internacional de consultores recebeu 4 consultas sobre, digamos assim, as bases do acordo, aglutinadas em 4 partes, 4 grandes áreas: a hifenização, a acentuação, as consoantes mudas e as formas não adaptadas. E esses consultores de todos os países responderam às demandas da equipe assessora central, no sentido de gerar uma interpretação comum da aplicação das bases do acordo. Porque noutros acordos ortográficos do passado, um dos pontos em que fracassamos é que fizemos o acordo, mas depois, na hora de interpretar as bases e aplicar, a aplicação saía de novo divergente. Agora não, porque esses consultores se debruçaram durante 2 anos sobre estes 4 pontos e temos, portanto, uma interpretação unificada dessa base. No Brasil, os consultores são o professor Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, e o professor Carlos Alberto Fará, da Federal do Paraná, e atual coordenador-geral da Comissão Nacional Brasileira do IU. Esta é, portanto, a apresentação do primeiro instrumento de uma política linguística consensuada. Como podem ver, foi feita a partir de negociações internacionais, com a inclusão de todos os países, com a participação técnica de todos os países e com a decisão de todos os países no que tange a como o léxico da língua portuguesa deve ser organizado. Como sabem, o VOC é um grande instrumento para a elaboração dos dicionários, para a elaboração de todo tipo de instrumento digital necessário para o futuro do letramento digital, das chamadas indústrias da língua, que permite negociações com os grandes conglomerados da internet, como o Google, como o Microsoft, porque daqui podem sair corretores ortográficos, tradutores eletrônicos, etc, etc. Então, é como se fosse o alicerce, esperemos que não, como desse viaduto, o alicerce da construção de uma linha comum de políticas da língua e de políticas do léxico. Vou passar então ao segundo instrumento, para em seguida passarmos ao nosso debate. O segundo instrumento é o portal do professor de português língua estrangeira e língua não materna. Dá para ver daí? Temos aqui imediatamente na capa a possibilidade de conectar via Facebook ou de abrir uma conta própria. Temos aqui língua portuguesa com todos os países aglutinados ao redor. E os utilizadores pediram que colocássemos então um link para a Wikipédia sobre cada país, para que o professor que entra pudesse informar sobre cada país imediatamente, né? Pudesse aceder, por exemplo, informações sobre a Guiné-Bissau, sobre Cabo Verde, ou outros países, e desse modo entrar informado sobre os países. É incrível, por exemplo, como no Brasil o conhecimento sobre muitos desses países é pequeno, né? Às vezes eu vou a um hotel aqui no Brasil e digo assim: endereço, praia, Cabo Verde. Aí a pessoa pergunta assim: qual praia? Não, praia é o nome da capital. Ah, praia. E Cabo Verde é o município? Eu digo: não, Cabo Verde é o país. Ah, isso não. Porque o nosso sistema de comunicação social, televisões e tal, não dão em geral importância a esse país, e com isso a nossa população fica muito pouco informada sobre os demais países da comunidade. Muito bem. Eu posso aceder então aqui aos conteúdos usando
usando o meu e-mail. E eu vou aceder a um conjunto de ferramentas e de unidades didáticas que tem o propósito de oferecer gratuitamente ao professor de português como língua estrangeira ou língua não materna materiais didáticos para o ensino de português. O portal foi mandatado, então, também pelo Plano de Ação de Brasília, decorre da ideia do portal. Foi, portanto, do chefe de Estado e do governo mandatar o Instituto para fazer o portal. Eu me lembro que quando iniciamos o trabalho do portal, eu concebia que o portal deveria ser uma estrutura perfeitamente vazia e que fosse preenchida a partir de um consenso prévio pelos diferentes países, por docentes dos diferentes países, que entrariam então como colaboradores, como agentes e autores do portal. O portal tem como unidade, então tem unidades didáticas. Essas unidades didáticas, vamos tomar aqui o caso de Angola, que é o primeiro da lista. Essas unidades didáticas dividem-se em 3 níveis de proficiência, 1, 2 e 3, que não correspondem a nenhum nível estabelecido pelos certificados de proficiência hoje existentes em português, nem o CELPE-BRAS, nem o Sistema CAP de Portugal, porque buscam exatamente superar essa dualidade estrita, estanque, entre os certificados, no sentido de ser uma aproximação, de ser um canal de negociação, de ser um canal diplomático para este mútuo reconhecimento, pelo menos. Essas unidades didáticas têm todas o mesmo formato. Elas são pensadas para classes ou aulas de 2 horas, em princípio, de maneira que, se temos hoje 400 unidades prontas, temos aproximadamente 800 horas aula pensadas. Evidentemente que isso vai decorrer do grupo, vai depender do grupo, vai depender do modo como o professor trabalha, depender de uma diversidade de coisas, né? Mas, em princípio, todas as unidades se baseiam em situações de uso. Situações de uso não são nem temas, nem títulos. Né? Situações de uso são um conceito, digamos, que tem relação com locos de utilização da língua, objetivos de utilização da língua. O que eu faço com a língua em determinado momento? E dizemos que aqui a situação de uso sempre será dada por substantivos. Né? Então temos aqui que essa situação de uso é localização ou a aproximação a locais de interesse turístico. Localização de locais de interesse turístico. Essa é a situação de uso. Em seguida, a unidade apresenta uma série de expectativas de aprendizagem. O que eu quero aprender? O que eu quero ensinar? Então, nesse caso aqui, conhecer um dos símbolos de Angola, conhecer a localização e os nomes de parques e reservas naturais, isto é, observar o mapa na língua, usar coordenadas geográficas em português, saber usar o diminutivo, saber usar o futuro do conjuntivo. Veja já aí uma diferença no termo conjuntivo e subjuntivo, por causa da nossa diferença prévia em termos de terminologia gramatical. Muito bem. Essas expectativas de aprendizagem guiam o professor para saber se essa unidade é adequada àquilo que ele quer ensinar ou não. No próximo momento do portal, essas unidades serão acopladas a um buscador. Então eu poderei buscar unidades, seja por expectativas de aprendizagem situacional, ou gramatical, ou socio-interacional, ou ainda outros elementos. Né? E basta você indexar essas expectativas de aprendizagem e depois buscar unidades que correspondam àquilo que você procura. Onde está essa imagem do avião da TAG, é uma nova categoria chamada atividade de preparação. Atividade de preparação, atividade de acolhimento, como sabem, quem trabalha com PLE, é uma atividade que tem por objetivo contextualizar o aluno daquilo que será feito, aproximá-lo daquilo que será feito, criar uma familiaridade inicial
com o que virá em seguida, que são as atividades do chamado bloco de atividades. É no bloco de atividades que as atividades principais da unidade, de certo modo, estão dispostas. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, depende de como é que elas foram elaboradas. A ideia é que a unidade contivesse sempre objetivos na área do falar, do entender, do escrever, do ler. Isso nem sempre acontece, porque hoje nós temos inúmeras equipes produzindo. Essas equipes estão em países diferentes, vêm de tradições de ensino diferentes, portanto é normal que nós tenhamos no portal uma heterogeneidade dessas unidades, considerando também que é a primeira vez que os nossos países produzem materiais didáticos juntos. Isso nunca aconteceu. Sempre o Brasil produziu o seu, Portugal produziu o dele e os demais países não produziram nenhum. E nós brincamos então que o aluno de língua que se interessa por aprender português como língua estrangeira sempre tem que optar imediatamente se ele aprende português do Brasil ou de Portugal. E o primeiro conteúdo que ele aprende muitas vezes é que aquele português é o bom e que o outro não é tão bom assim. Então há relatos do mundo inteiro de professores de Portugal e do Brasil competindo pelo ensino do português, em vez de colaborar, sejam relatos que vêm da China, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da Argentina, num clima então que nós gostaríamos de superar a partir desse trabalho comum, já que a língua é nossa, portanto, todos aqueles que a promovem e que criam canais para que os estrangeiros possam dela se apropriar, são muito bem-vindos. Os blocos de atividade utilizam, como as demais unidades, utilizam materiais reais, materiais que realmente circulam em língua portuguesa, textos, anúncios, filmes, músicas, materiais autênticos, portanto, embora também, dependendo da tradição do país, há países que utilizam mais os materiais autênticos, outros utilizam menos, mas essa é uma determinação do manual do portal. Os materiais autênticos devem ser priorizados nesse caso. Igualmente, o portal não tem uma visão gramaticalista de ensino de língua, mas, como sabemos, é necessário que, em muitos casos, haja exposição gramatical e haja também compreensão de determinadas categorias que são importantes para o uso da língua e a comunicação. A unidade pode ser usada online, pode ser baixada em PDF, e baixada em PDF o professor pode utilizá-la offline, projetando ou imprimindo, porque sabemos que uma boa parte dos professores estão em lugares onde a internet não é de livre acesso, não é fácil, ou é cara, e portanto não podemos basear o uso do material todo na expectativa de que o professor tenha disponibilidade de usá-lo online. Mas usando o online, temos a possibilidade de agregar muito mais recursos à plataforma, que é um fato previsto para a quarta fase da plataforma. Nesse momento estamos na segunda fase. Na primeira fase concluímos com 148 unidades de 4 países. Na segunda fase estamos com 400 unidades de 5 países, mais uma área específica para grupos específicos de português como língua de herança, ou português para crianças, já com 42 unidades, que vai abrindo um diálogo entre aqueles que trabalham em situação de diáspora com crianças, que portanto precisam de materiais específicos, a partir de pelo menos 3 perspectivas. Primeira, a idade da criança. Segundo, o grau de letramento da criança, mesmo que numa outra língua. Terceiro, a proximidade que a criança já tem com a língua portuguesa. Então imagine um filho de brasileiro nos Estados Unidos, essa criança tem 9 anos, ela já é alfabetizada em inglês, fala inglês, alfabetizada em inglês, tem 9 anos, portanto os interesses típicos de uma criança de 9 anos, e tem uma certa exposição ao português no lar, que não é nenhuma exposição, digamos assim, que talvez não tenha suprido em termos de input tudo que ela precisava para falar português fluentemente. Então ela vai precisar lançar mão
destes materiais para crianças ou para a situação de diáspora, e o professor que vai trabalhar com ela vai fazer esse diagnóstico no sentido de utilização do material segundo esses três eixos de orientação. Muito bem. O portal permite que os professores do mundo todo possam colaborar e possam entrar na plataforma e aportar unidades, possam, portanto, fazer as suas unidades e colocá-las à disposição no próprio portal. Para que isso tenha um funcionamento adequado, foi criado um corpo de consultores. Esses consultores estão nas mais diversas universidades do mundo e têm por responsabilidade receber essas unidades que professores do mundo todo postem, como se fosse uma Wikipédia dos materiais didáticos de língua portuguesa, e então julgar se é adequado, se pode entrar, se deve ter revisão, o que deve ter termo de revisão, e, portanto, criar uma dinâmica de entrada de novas unidades. A plataforma esclarece, portanto, aqui quem são as equipes produtoras dos vários países, quem é a equipe assessora central e quais são as atribuições de cada um destes materiais. Há um ponto muito importante que é a conversa com o professor, onde então o portal recebe dúvidas que os professores tenham e responde na forma de um texto. Por exemplo, o professor perguntou assim: a quem se destinam os materiais e recursos disponíveis no portal? Havia um texto que esclarece a quem se destina. Quantos e quais são os níveis de proficiência propostos no portal e como foram definidos? Então, à medida que as perguntas vão aparecendo, o portal vai dando respostas e com isso vai criando um diálogo também entre os professores e a própria equipe e os próprios consultores do projeto. Além das unidades, o portal oferece, ainda não é o caso, também mais adiante, roteiros. Roteiros são um conjunto de unidades para um curso de uma determinada duração. Então, por exemplo, 10 unidades perfazem 20 horas aula. O curso pode ser um curso do seguinte tipo: eu uso a primeira unidade de Moçambique, a segunda de Angola, a terceira do Brasil, a quarta de Portugal, a quinta de Cabo Verde. Então eu apresento a língua portuguesa para o meu aluno de uma forma fundamentalmente internacional, como uma circulação internacional, e já não dentro do quadro de um país, dentro daquele quadro nacional que identifica português, quer dizer Brasil. E todos os conteúdos culturais que a pessoa vai entrar em contato são só do Brasil. Não, nós temos aqui a possibilidade de, portanto, circular pela língua portuguesa, não com materiais que nós fizemos em nome dos outros, ou que alguém fez em nome dos outros, mas materiais que cada um produziu por si mesmo e, portanto, se capacitou também nesta produção. De modo que hoje é possível a um professor chinês de língua portuguesa na China, que tem por obrigação preparar um grupo de chinês que vai para Moçambique, não depender mais de materiais didáticos do Brasil ou de Portugal, mas lançar mão de materiais moçambicanos que expressam a cultura moçambicana, feitos por moçambicanos, com a norma moçambicana da língua, e, portanto, preparar os chineses que querem ir para Moçambique com a variedade moçambicana da língua, portanto, muito mais adequada para o objetivo que eles pretendem realizar. O portal também tem uma área de português para grupos específicos. Eu já citei aqui o caso de português como língua de herança, português para crianças, que foi feito a partir de um convite aberto para a participação de um curso sobre PLH em Lisboa, que ocorreu em maio desse ano, e no qual estiveram 18 professores de 7 países que trabalham com crianças em situação de diáspora e que, portanto, vieram fazer o curso e, ao mesmo tempo, aportar unidades ao portal. Vão ao ar agora proximamente, temos 42 unidades com esse perfil. Proximamente vamos a Macau, em conjunto com a Universidade de Macau,
para produzir unidades de português para falantes de chinês. E antes do fim do ano ainda estaremos com uma missão em Buenos Aires, com parcerias de Buenos Aires, da Venezuela, da Extremadura espanhola e da Galiza, produzindo unidades de português para falantes de espanhol. Mas esse número, português para grupos específicos, não é finito, de modo que podem ser abertas aqui muitas outras perspectivas. Por exemplo, ainda ontem, ainda sexta-feira, ainda sábado de manhã, eu estive na Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo, conversando com uma pessoa da Secretaria que trabalha exatamente com educação para surdos. E uma área que está sendo aberta é português como segunda língua para usuários de Libras. O português, como sabem, precisa ser aprendido pelo surdo como uma segunda língua, da perspectiva que ele se apropriará de Libras como L1. Então também aqui nós poderíamos ter uma área de português como segunda língua para o contexto de Libras. E assim por diante, podemos imaginar muitas outras situações específicas, portanto muitas outras parcerias. O portal não contou com financiamento específico do projeto, foi financiado com recurso do próprio ILP, contrariamente ao portal, que teve um financiamento importante de Angola, e nesse sentido foi o primeiro instrumento central da língua portuguesa que foi desenvolvido com recursos de um país africano. Essa também é uma novidade. E tudo isso conflui para mostrar que nós estamos entrando numa era em que a língua portuguesa pode sim ser muito concretamente gerida de maneira multilateral, gerida de maneira plural, com equipes colaborando, se capacitando mutuamente, pesquisando mutuamente, de maneira que venhamos cada vez mais a realizar este conceito que o Heinz Kloss desenvolveu, o conceito de língua pluricêntrica, mas superando a chamada fratura colonial que separa entre aqueles que fazem e os outros que são tributários, e tratando todos os países da perspectiva que todos são produtores, que todos são donos da língua portuguesa. A língua portuguesa é útil a todos os cidadãos e, portanto, nada mais justo do que o envolvimento de todos os países para a construção de um modelo que também, em termos internacionais, é um modelo inovador. Não há outra grande língua internacional como o português que tenha um instituto internacional financiado por todos os países, por todos os Estados-membros da organização, e que possa realizar esse tipo de projeto numa perspectiva, então, paritária, multilateral e superando, portanto, a ideia de que alguns são mais do que outros e alguns dominam mais a língua do que outros e que a língua é mais de um do que outro. Obrigado e podemos passar as perguntas.